Lição número 6, dia 5 de fevereiro de 2017. Uma outra qualidade, uma outra atitude do fruto do Espírito, que é a paciência. Paciência evitando as dissensões. Glória a Deus, a paciência nos livra das dissensões, das divisões, das discussões alheias e desnecessárias. Esperemos sempre em Deus a resposta, o agir, e sempre seremos bem-sucedidos quando dependemos de Deus. Paciência evitando as dissensões. Texto áureo, Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A verdade prática, a paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. Glória a Deus. O texto que embasará a nossa lição, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 11, nos diz assim a Sagrada Escritura. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o fruto do Espírito seja visível quando falarmos, quando agirmos, para que o Teu nome seja sempre glorificado na nossa vida. Obrigado pelo privilégio de ser instruído pela Tua palavra nessa manhã. Abra o entendimento de todos quantos a ouvirão e abre o entendimento para que aqueles que estarão ministrando, Pai, sejam fiéis à Tua voz, fiéis ao Teu coração, e que o Espírito Santo mais uma vez fale, edificando-nos na rocha, para que quando as tempestades da vida chegarem, estejamos firmes, permanecendo na rocha em todo o tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais esta manhã de estudo bíblico dominical que o Senhor nos concede. E é uma alegria poder dedicar as primeiras horas desta semana que estamos começando. Hoje, o domingo, é o primeiro dia da semana. A nossa cultura tem incluído o domingo no final de semana. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. E nesta manhã, nós podemos dedicar esta primeira hora para a meditação na preciosa palavra do Senhor. Eu gostaria de apresentar o Sebastião, a sua esposa. Vamos dizer a eles, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Sebastião. Também a irmã, a Neide, que é a irmã do Oswaldo. Vamos dizer para ela, seja bem-vinda em nome de Jesus, Neide. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma lição super, ultra, mega importante nesta manhã, que é a respeito da paciência ou longanimidade. Como uma manifestação do Espírito Santo em nossa vida, qual seja fruto do Espírito. E a nossa verdade prática diz que a paciência é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. Dissensões
é uma palavra que é uma das manifestações das obras da carne, mas é uma palavra que está em oposição à orientação do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. O Espírito Santo deixou registrado que nós pensemos a mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, tenhamos o mesmo sentimento e sejamos unidos de alma. Pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, tenhamos o mesmo sentimento e sejamos unidos de alma. Onde é que isso deve ser aplicado? Isso deve ser aplicado, primeiro, na família, que é o lugar onde mais nós ficamos, né? Depois, tem que ser aplicado no trabalho, que é onde nós ficamos muito tempo também, 8, 10 horas por dia do nosso dia, nós dedicamos ao trabalho. Onde mais? Também na igreja, pode ser e deve ser aplicado também na igreja. Embora nós ficamos pouco tempo na igreja, né? Se nós é mais fácil criar desentendimentos onde nós ficamos mais tempo. É mais fácil criar desentendimento em casa, que é onde nós ficamos mais tempo. Na igreja a gente fica pouco tempo, é 1 hora e meia, 2 horas, e ósculo santo para cá, ósculo santo para lá, e tudo bem. Mas em casa nós ficamos muito tempo, e então dá para gerar mais dissensões em casa, dá para gerar mais dissensões no nosso trabalho, seja com colegas de trabalho, seja com funcionário, seja com o nosso chefe, com o nosso patrão. E aqui nós encontramos nesta lição de hoje um antídoto contra isso. Se a pessoa pudesse ir lá no Mário Gatti, estender o braço e aplicar uma dose assim de paciência, ia esvaziar as cadeias. Os advogados iam ter que mudar de profissão também. Porque a dissensão é que causa um monte de problemas. Problemas familiares, problemas emocionais, problemas físicos, acidentes, guerras, dissensões. E o antídoto é a paciência, que é fruto do Espírito. O antídoto não é o aviso prévio. Porque a hora que o peão perde a paciência, ele não quer nem saber se tem aviso prévio, se não tem aviso prévio, ele chuta o balde. Não é verdade? Então, a nossa lição, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma função completa, plena. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus faz o diagnóstico. E a palavra de Deus também previne.
Nós temos que ser inteligentes para aproveitar os efeitos da palavra de Deus. Primeiro, no diagnóstico. Mas eu sou a calma. Eu sou o modelo de calma que existe no mundo. Eu sou a mulher mais paciente. Se eu fosse a mulher de Jó, eu não teria falado aquilo lá para ele. Eu acredito que muitas irmãs não teriam falado aquilo lá para Jó, né? Se você tivesse casado com Jó naquele tempo, você não teria falado para ele: homem, larga esse negócio de Deus, vai cuidar da sua vida. Mas a mulher de Jó, ela amava muito aquele homem. Ela não aguentou o sofrimento daquele homem, todo aquele sofrimento, sabendo quem era ele, conhecendo ele, assim, na intimidade do lar, que as mulheres conhecem mais os maridos, né? Quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais a gente conhece mais aquela pessoa. E ela sabendo do caráter daquele homem, da paciência daquele homem, ela não aguentou. Nós não podemos falar muito mal da mulher de Jó, não, viu, irmãos? Porque ela colocou a sua própria integridade com Deus em risco por causa do seu marido. Então, meus queridos irmãos, nós encontramos nesta lição uma preciosidade para as nossas vidas. Diagnóstico, cura e prevenção. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando o apóstolo aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 2, ele diz: pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Tenham o mesmo sentimento. Sejam unidos de alma. Ele não está falando, e isso não é dissensão. Pelo contrário, ele não está falando que as pessoas na casa, mesma casa, têm que gostar das mesmas coisas, ou seja, da mesma cor, da mesma quantidade de sal. Isso não é pensar a mesma coisa, isso não é ter o mesmo sentimento. Porque às vezes um gosta mais quente e o outro gosta mais morno ou mais frio. Um gosta gelado e outro não gosta gelado. Na verdade, eu, por exemplo, não gosto assim de fruta gelada. Eu não gosto. Eu como sem reclamar, mas não gosto de fruta gelada. Eu gosto assim, temperatura ambiente. Então, pensar a mesma coisa não é a pessoa perder a sua personalidade, a sua individualidade, ter que gostar do mesmo time, da mesma comida, do mesmo perfume. De repente, um perfume é tão gostoso para um, o outro não gosta. Temos que aprender com a palavra de Deus a evitar as dissensões. E a longanimidade é uma forma de nós evitarmos as dissensões, tanto de um lado, como também do outro. Amém, irmãos? Evitar as dissensões por meio da paciência. A paciência como antídoto. É o que diz a nossa verdade prática. A paciência como fruto do Espírito. É uma manifestação do fruto do Espírito. É um antídoto contra a ansiedade,
Antídoto sem contraindicações e sem tarja preta e sem efeitos colaterais. Antídoto contra a ansiedade e as dissensões. O que é o antídoto? Antídoto. O antídoto é uma substância que, quando a pessoa ingere alguma coisa venenosa, ou a pessoa é picada por uma cobra, por um escorpião, ela toma uma substância para combater o veneno, para neutralizar o veneno. E a paciência, irmãos, é o antídoto contra a ansiedade e contra as dissensões, as divisões, os desentendimentos. Bendito seja o Senhor. Paciência. E o antônimo da paciência é o quê? A impaciência. O antônimo, ou o contrário da paciência, é a impaciência. E você é paciente? Não responde, nem mexe com a cabeça, fica quieto. Para ninguém saber. Ou é impaciente? Numa escala de 0 a 10, a sua paciência está no 9,99 ou está no 0,00001? Hein, irmã? Você é paciente ou você é de pavio curto? Ó, minha paciência tem limite. Será que nós já falamos isso? Será que nós já falamos isso? A minha paciência tem limite. Eu descobri, estudando essa lição, uma coisa muito importante, irmãos. Que onde termina a paciência, começa a longanimidade. Algumas traduções, alguns tradutores, vamos falar assim, ao traduzir, em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito indica a paciência como fruto do Espírito. Mas a palavra correta é longanimidade. Porque longanimidade é uma mistura de paciência com misericórdia. Vamos ler o que o nosso comentarista diz. A impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas a cada dia estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões. Dissensões. A impaciência contribui para o aumento das dissensões, das divergências, de opiniões que colidem uma com a outra, às vezes em coisas tão simples e coisas tão elementares, em coisas que não vão mudar nada no resultado final. Não é verdade? Porque normalmente o desentendimento não começa com uma grande coisa, começa com uma coisa tão elementar, tão sem importância. Mas é obra da carne, então ela vai inflando. Daqui a pouco virou um litígio, virou uma disputa, uma desavença. Aliás, as maiores disputas,
as maiores desavenças acabam acontecendo entre pessoas que dormiam juntas. Cresce de tal maneira que depois não se suportam mais. Não toque em mim. Não põe a mão em mim. Só que começou com uma divergência de opinião. Eu não gosto desse amarelo aí. E isso cresceu e virou uma dissensão. Então, queridos irmãos, a impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas a cada dia estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões. Basta ler os noticiários para vermos casos de brigas e confusões. Muitos desses casos acabam em tragédia e famílias destruídas. Por isso, podemos de imediato perceber a relevância da lição de hoje para os nossos dias. Estudaremos a respeito da paciência como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. Evidentemente, irmão, vamos ser claros, nós não estamos aqui, até porque nós estamos diante de Deus, não é? Se a gente estiver só falando um com o outro, até que ele podia dar uma maquiadinha. Eu não quero que vocês me vejam como uma pessoa impaciente. Ninguém quer aqui na igreja, sentado no banco, ou aqui no púlpito, ou tocando aqui na orquestra, ou cantando. Ninguém quer que veja, olha que irmão impaciente, que irmã impaciente. Mas, evidentemente, todo mundo tem uma impaciência de vez em quando, mas é muito perigoso esses chiliques, esses ataques de impaciência. E mais perigoso ainda, quando eles começam a acontecer diariamente. Que às vezes a pessoa fica impaciente uma vez no ano, mas depois ela já fica 2 vezes por ano. E depois fica impaciente 1 vez por mês. 1 vez por mês ela tem um ataque de impaciência. Minha paciência acabou. E isso pode depois vir a ser diariamente. E a impaciência, ela está associada à irritação, à ira, à raiva, à violência. Então é muito perigoso, irmãos, quando esses ataques de impaciência começam a acontecer diariamente, quando a pessoa perde a paciência com facilidade. Perde a paciência com facilidade. Ao invés de ser longânimo, ela é de pequeno ânimo. O pavio vai cada vez ficando mais curto. E isso prejudica relações, isso prejudica a saúde. De acordo com estudos, as pessoas impacientes, elas estão naquele grupo de risco de hipertensão, de ter um AVC. AVC agora está bastante falado, né? Nessas últimas 2 semanas. Então, as pessoas impacientes, de acordo com um estudo da Associação Médica Americana, elas estão no grupo de risco de pessoas sujeitas à hipertensão, a ter um pico de hipertensão
mesmo que não sejam assim clinicamente consideradas hipertensas, estão sujeitas a ter um pico de hipertensão e ter um AVC. Eu acho que é melhor a gente, então, olhar para a palavra de Deus, já que nós estamos hoje em um dia de diagnóstico, e falar: Senhor, então eu quero dar uma melhorada, porque, de repente, você tomava remédio para pressão alta. Nunca tive pressão alta. Minha pressão sempre foi 12/8, é isso? Toda vez, mede lá 12/8, 12/8, 12. O que aconteceu que você teve esse AVC? Foi impaciência. Eu tive um pico de hipertensão pela minha impaciência. Eu achei muito interessante estudos a esse respeito, irmãos, que a falta de paciência, além de outros problemas de saúde, pode levar também a pessoa à obesidade. Obesidade. Pesquisas recentes concluíram que pessoas impacientes são mais propensas a ser obesas do que aquelas que sabem esperar. Deixa eu perguntar para o irmão Douglas, que está ali, quantos minutos demora para sair um lanche lá na sua casa? 2 minutos. E há pessoas que ficam nervosas, não ficam? 2 minutos é muito para esperar um lanche. Eu, quando fico impaciente, é muito fácil saber. Meu cabelo não é assim, essas coisas de ficar aquele cabelo assim, mas quando eu fico impaciente, eu começo a arrancar os cabelos da cabeça. Dou muito na cara, né? Eu vou cortar meu cabelo mais baixo ainda, para ninguém descobrir. A pessoa já olha para mim e já percebe que eu estou nervosa. Eu vou cortar meu cabelo mais baixo para ninguém descobrir que eu quis arrancar os cabelos. A irmã sabe quando ele fica impaciente ou não? Ou ele não fica? Não fica, né? Eu estou desconfiado que todos esses que têm o cabelo bem raspadinho é para disfarçar, para ninguém descobrir que ele ficou impaciente. Então, queridos, sim, irmã. Eu estou de olho em você, hein? Nós descobrimos seu segredo já. Descobriu o segredo dela. Amém. Amém. Irmãos, o nosso comentarista, ele diz o seguinte: a obra do Espírito Santo em nós aumenta a nossa tolerância. E eu fiquei pensando, porque a longanimidade é um caráter de Deus. Nós não podemos dizer que Deus é tolerante. Seria pouco. Deus, ele é longânimo. No Salmo 86, versículo 15, diz que a longanimidade, vamos ler esse versículo, Salmo 86, versículo 15. Se achar aí rapidinho, Pedrinho, pode pôr aí na tela. Salmo 86, versículo 15.
Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. As duas qualidades estão aqui: paciência e misericórdia. É um traço, queridos irmãos, do caráter de Deus. Paciência e misericórdia. Então nós vamos sair desta manhã aqui sabendo que quando a nossa paciência chegar no limite, quando a nossa paciência se esgotar, nós ainda temos a misericórdia para gastar. Oh, glória! Ainda temos a misericórdia. Depois que a paciência, acabou minha paciência, tem problema, acabou. Agora você vai gastar a misericórdia. Aí você já entra no campo da longanimidade. Ok, Cristina? Amém? Agora você descobriu, né? Você pensou que quando a paciência acabasse, tinha acabado tudo, né? Não. Acabou a paciência, nós vamos entrar na misericórdia. Aí nós já estaremos na longanimidade, que é um traço do caráter do próprio Deus, que é transmitido para nós. Porque quando nós recebemos a natureza de Cristo, traços do caráter de Deus passam a estarem nativamente em nós. Cabe a nós apenas desenvolvê-los. Todos nós já temos esse traço. Nós podemos até ficar impacientes e tal, mas não é porque nós não temos, porque nós já temos a paciência. Glória a Deus. Agora, cabe a nós trabalhar no desenvolvimento da paciência até atingirmos o ponto desejado pelo Senhor. Então, a paciência chegou ao fim. A paciência se esgotou. Muito bem. Então agora vai começar a longanimidade, porque nós vamos colocar em ação a misericórdia. Vamos ver o primeiro ponto que diz: paciência, ato de resistência à ansiedade. A paciência como fruto do Espírito. O termo paciência no grego é macrotomia. E significa longanimidade, perseverança e firmeza. A paciência, fruto do Espírito, nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros. Não queira que o outro seja muito santo, não. A Bíblia diz, vocês que são espirituais, quando ver alguém pisando na bola, trate o tal com paciência, com humildade, e olha para você mesmo. Acho que é por isso que Deus... porque a palavra de Deus é uma palavra que existe eternamente, apenas ela foi revelada aos profetas e aos escritores que escreveram. Mas quando Deus já fez a nossa mão assim, acho que Ele já estava pensando nisso, né? Ele falou: eles vão apontar o dedo para o outro, e cada vez que eles apontarem um dedo para o outro, tem 3 apontados para ele. Porque depois o Espírito Santo revelou e o profeta, o apóstolo, escreveu: olha, se alguém for apanhado em algum ato ilícito, vocês que são espirituais, trate o tal com brandura, olhando para si mesmo, para que não caia na mesma tentação. Então, sempre que aponta um dedo lá para o outro, está vendo? Eu sabia, eu estava vendo. Eu nunca falei para ninguém, mas eu sabia. Tem 3 apontado para si mesmo, olhando por si mesmo, para não cair na mesma tentação. Então, a paciência nos leva a ser
complacentes com as falhas dos outros. Complacentes com as falhas dos outros. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão a cada dia mais ansiosas. Como falei, com o exemplo ali do nosso querido irmão, que demora lá na loja dele 2 minutos para sair um lanche. As pessoas têm pressa. A mesma pressa que as pessoas têm para comer um lanche, as pessoas têm também para enriquecer-se, para ganhar dinheiro. As pessoas não querem fazer o caminho degrau por degrau, elas querem descobrir como rapidamente ser rico. O cara que é o dono do Facebook ficou rico com 20 e poucos anos, porque eu também não posso ficar. Outro que é o dono do Google, que descobriu rapidinho, por que eu também não posso ficar? As pessoas têm pressa. Pressa, querem que o lanche saia antes de 2 minutos. WhatsApp, quem usa o WhatsApp aqui? A gente escreve lá e já fica olhando, para ver se vai ficar azul, para ver se a pessoa leu. E olhe lá, se a pessoa estiver online, ó, ele está online, está vendo que eu escrevi e não leu. Não é assim? Temos agora que estão até tirando. Eu não gosto. Eu vou bloquear todo mundo que tira, para a gente não ver que ficou azul. Eu vou bloquear. Terminando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, vou bloquear. Que a pessoa não quer que a gente veja que ele leu. Então ele deixa para não ficar com a cor. Não é verdade? Vou bloquear. Então, as pessoas têm pressa. Mas é 15 segundos. Mas é muito, 15 segundos. Ele estava online e não leu. Não está fazendo conta de mim. Não está se importando. E se fosse uma urgência? Impaciência. As pessoas querem que tudo seja rápido. Agora, os que têm o fruto, a paciência como fruto do Espírito, sabem esperar com tranquilidade. Eles estão sempre lá no Salmo 40, versículo 1. Como que diz? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Esse é um versículo que todo mundo tem que saber de cor, hein? Salmo 40, versículo 1. Tem versículo que a gente precisa saber de cor. E esse nós precisamos saber de cor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus, gostoso, né? Esperei com paciência no Senhor. Em razão de eu ter esperado com paciência no Senhor, como consequência, como resultado, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E depois fez todas aquelas outras coisas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O nosso maior exemplo de paciência está em Deus. Ele é longânimo para com os homens, esperando que ninguém se perca. Moisés, ao ter um encontro com o Senhor no Monte Sinai, declarou, foi quando ele foi levar as 2 pedras lavradas para que Deus escrevesse novamente os 10 mandamentos. Porque ele havia ido para o monte, Deus dera a ele os mandamentos, mas quando ele chegou, o povo estava adorando
um bezerro de ouro. Os irmãos, imaginem, eu fiquei 15 dias fora aqui da igreja, cooperando ali na sede. Imagine se quando eu voltasse, vocês estivessem aqui com uma imagem de São Sebastião. Desse lado, uma outra imagem da Senhora Aparecida ali. Aqueles menininhos, o Cosme e Damião, ali daquele lado. Quando Moisés chegou e encontrou esse clima, ele ficou irado, ele estava com as tábuas dos mandamentos que Deus lhe dera, e ele jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. E agora aqui, ele fez outras tábuas, porque aquelas foram Deus que fez. Há pessoas que quebram as coisas que Deus faz, aí depois, Senhor, não, Deus vai falar, não, você quebrou, agora você mesmo faz outra. Foi você que quebrou a que eu fiz? Você quebrou a que eu fiz? Agora faça uma. Moisés teve que lavrar 2 pedras, subir ao monte, descer o monte com as pedras, até que é bom, né? Agora Moisés, além de lavrar, ainda teve que subir o monte com as pedras. Será que nós estamos subindo o monte com as pedras? Que nós quebramos as pedras que Deus nos deu? Aí ele teve que subir o monte com as pedras, mas quando ele chegou lá, olha, irmãos, Deus tem uma pedagogia eficaz. Declarou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, ou seja, longânimo e grande em beneficência e verdade. É o texto de Êxodo, capítulo 34 e versículo 6. Aleluia. Eu estou pregando aqui e estou orando aqui, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso que esse aspecto do Espírito Santo em minha vida seja mais evidente. Seja mais evidente. Moisés, irmãos, ele é um exemplo para nós, mas houve outra vez que ele ficou também impaciente. E isso daí, os irmãos sabem o que custou para ele, né? Por causa da impaciência dele, ele não pôde entrar na terra prometida. Ele ficou nervoso. Os irmãos sabem que ele já tinha sofrido 40 anos no deserto, porque ele foi proteger um hebreu e aconteceu um acidente. Eu acredito que ele não queria matar aquele homem, mas ele tinha muita destreza em lutas, e ele deu um golpe e o egípcio morreu. Depois tinha 2 irmãos brigando. Brigas de irmãos é uma coisa difícil, né? Para apartar briga de irmãos. Graças a Deus que aqui nós não temos brigas de irmãos. Pelo menos eu nunca tive que apartar nenhuma. Moisés foi apartar briga daqueles 2 irmãos que estavam brigando. E, você quer fazer conosco? Quem é você? Você é o delegado aqui? Você é o juiz? Você manda em nós? Você quer fazer conosco como você fez com aquele egípcio? E Moisés ficou 40 anos no deserto. Depois, quando ele foi dirigir o povo para a terra prometida, toda aquela problemática, Deus abençoando, Deus ouvindo Moisés, Deus estando com Moisés. E chegou um momento em que o povo estava reclamando muito, porque o povo estava enjoado daquela vida, aquela presença de Deus,
eles queriam um pouco mais, diferente. Há pessoas que a presença de Deus causa estresse para eles, né? Porque Deus estava direto com eles, de dia e de noite. E às vezes a pessoa quer ir para um forró, e aí fica difícil assim para levar Deus junto. É verdade. O irmão falou para mim que queria ir no baile da terceira idade ali na ferroviária. Quem aqui já foi no baile ali da terceira idade? Ninguém? Olha que... acho que já tem gente aqui que já foi lá, hein? E o irmão queria ir lá no baile da terceira idade. Mas é difícil, né? Vai que encontra outro irmão lá. Alguém sabe onde é esse baile? Ninguém sabe? Ah, você mora lá perto. Sabe onde é, irmão? Não? Não? Meu Deus. Conta para ela o endereço não, tá? Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Põe a mão na cabeça dela aí, irmã, e ora por ela. E Moisés, irmãos, depois de sofrer isso tudo, o homem já estava com 80 e poucos anos. E o povo reclamando, nada estava bom, nada estava bom. E Deus falou, Moisés falou com Deus: olha, Senhor, o povo está reclamando muito, o povo quer mais água, porque esse problema de falta d'água. E Deus falou com ele: fale com a rocha. E Moisés, irmãos, assim, nervoso, aquela pressão toda. Nós temos que aprender a aguentar pressão, viu, irmãos? Temos que aprender a aguentar. Eu sei que é difícil aguentar pressão, mas temos que buscar recursos em Deus para aguentar pressão. Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele pegou a vara e bateu na rocha. Bateu outra vez. E Deus, isso desagradou a Deus. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Numa outra vez, Deus tinha falado para ele bater na rocha. Mas não é porque Deus falou para fazer uma coisa de uma forma, que da outra vez que aquilo mesmo acontecer, você vai fazer o mesmo. Não. A gente às vezes faz isso, né? Você tem uma receita velha lá de remédio que você tomou. Quando você desconfia que tem o mesmo sintoma, você vai e compra o mesmo remédio com aquela receita de 4 anos atrás. Às vezes o sintoma é o mesmo, mas a causa é outra. Não é verdade? A gente compra. Agora, não vamos fazer isso com as coisas de Deus, não. A rocha daria água como deu da outra vez, mas o método seria outro. O método não seria pegar a vara e bater na rocha. Agora, o método seria conversar com a rocha. A gente olhando assim, do ponto de vista humano, da lógica, parece que é mais lógico você pegar a vara e bater na rocha para dar água. Ninguém ia falar: você está louco, você está conversando com essa pedra? A pedra não vai te ouvir. Mas Deus tinha falado para ele: fale com a rocha. Não era hora de bater na rocha, era hora de falar com a rocha. Nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de estar calado. Opa, errei, desculpe, perdão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Nós não podemos inverter a ordem daquilo que está escrito na Bíblia. Porque primeiro vem o calar. Há tempo de estar calado e tempo de falar.
Não é tempo de falar e tempo de estar calado. Há tempo de estar calado primeiro, porque a Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tem que cutucar ele. Fala. Belisca ele, senão ele não fala. Belisca mais. Tardio para falar e tardio para irar. Agora tem pessoas que para tudo ela tem uma opinião pronta. Você pode falar de qualquer coisa, que ela tem uma opinião pronta para dar. A paciência, irmãos, nos leva a ser pessoas que não se precipitam para falar. Tardio para falar, tardio para irar. Vamos ver o ponto número 2. A relação entre paciência e ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação. Não aconteceu e ele ou ela já está sofrendo por coisas que não aconteceram e que nunca vão acontecer. Por quê? Pois se esquecem do que Jesus ordenou. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento, porém, Deus não quer que seus filhos vivam com o coração perturbado, ansioso. O que diz? Esse é um outro versículo que nós precisamos ter de cor. Em João capítulo 14 e versículo 1. O que diz? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, disse Jesus, e crede também em mim. Há versículos que nós precisamos decorar. Esse é um outro que nós precisamos decorar. Não se turbe o vosso coração. Depois você vê se ele decorou, tá? Chegar em casa, você pergunta para ele, para Cristóvão. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, Deus não quer que seus filhos vivam com o coração perturbado, com o coração ansioso. Para isso Ele nos dá a paciência, fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Os sofrimentos não são para o quê? Não são para nos destruir. Os sofrimentos servem para quê, irmãos? Lapidar. Para nos tornar o quê? Mais pacientes e mais perseverantes. O texto bíblico da nossa lição, que o pastor Luciano, juntamente conosco, fizemos a leitura, é uma parte da carta de Tiago. E Tiago, ele começa essa carta encorajando a todos nós para que aceitemos as provações que são permitidas por Deus, aceitemos com alegria, porque essas provações vão nos levar para um patamar de crescimento, de maturidade. E ele diz que o Senhor nos dá os recursos para que nós suportemos as provações e as aflições, porque não virá uma provação ou uma aflição maior do que nós podemos suportar. E com a aflição, com a provação, o Senhor dará o escape. Amém. Glória a Deus! Eu mandei esse versículo para o Pedrinho, ele não está na nossa lição, mas eu mandei com a tradução da Bíblia a mensagem, onde Tiago começa essa carta escrevendo o seguinte:
é uma tradução assim mais ampliada. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escrevo às 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Ai, 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 ai. Presente. Lutas e aflições que atingem em cheio é um presente. Um presente especial. Numa outra tradução diz: tenham grande alegria. Agora o irmão Oswaldo vai chegar aqui e vai falar: irmãos, eu gostaria de convidar vocês para um churrasco em casa, que eu estou com uma alegria muito grande. Qual que é a sua alegria, irmão? É que eu estou passando por uma provação. Já deixei lá a salada preparada. Agora é só pôr a carne no fogo e assar, porque vocês precisam celebrar comigo. Eu estou com uma alegria muito grande. Quero que vocês participem da minha alegria. Qual foi a alegria, irmão? É que eu caí, irmão, numa provação muito grande. Veio sobre mim uma tribulação muito grande. Então, eu estou muito alegre. Eu estou com alegria muito grande. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuarem até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês, que é o caráter de Cristo em nós. Numa outra tradução, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que coisa! Por isso que Paulo falou que a palavra é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus, sabedoria de Deus. A palavra para nós, ela é eficaz. A palavra para nós, ela vai produzir uma mudança em nossas vidas, um aperfeiçoamento, um aprimoramento, até que o caráter de Cristo esteja formado em nós. Aleluia. Então, nós precisamos aprender a esperar com paciência, a esperar com tranquilidade em Deus. E aí entra aquele versículo que nós temos estudado todas as quintas, Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Eu estou muito invocado com esse versículo, porque as pessoas só citam a primeira parte, daqueles que amam a Deus, não é só isso. São dois pressupostos: amar a Deus e andar no seu propósito. Para que todas as coisas cooperem juntamente, é preciso cumprir esses dois pressupostos.
Então, queridos irmãos, vamos fazer aquilo que o apóstolo Pedro falou com tanta propriedade, lançando diante do Senhor todas as nossas ansiedades, angústias, aflições, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aqui nós encontramos como exemplo de paciência em meio à dor, este personagem, Jó. Jó é um exemplo de paciência, fé, persistência diante das tribulações. Ele perdeu em um único dia seus filhos, seus bens, sua saúde, mas não perdeu a sua fé em Deus. Em meio à dor de tão grandes perdas, ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Se você está enfrentando alguma situação adversa, tenha fé. Vamos fazer igual eu vou fazer igual aqueles pastores. Fale para o irmão que está ao seu lado, balança ele. balança ela aí. E fale para ela. Se você está enfrentando alguma situação adversa, fala para ele, para ela. Se você está enfrentando alguma situação adversa, irmã, fala para ela. Tenha fé. Fala mais. Não perca a sua paciência. Em tudo dê graças. Fale mais para ela. Pois neste mundo tudo é passageiro. Até mesmo as aflições são passageiras. Tenha fé em Deus. Ele está cuidando de você. Tenha fé. Não perca a sua paciência. Não perca a sua paciência. Não perca a sua paciência. Você vai vencer através da paciência. Através da paciência, você vai abrir espaço para que Deus trabalhe de uma maneira profunda, completa, total na sua vida. Deus vai mandar anjos na sua casa. Deus vai mandar anjos no seu trabalho, na sua vida. Oh, aleluia. Número 2, dissensões, resultado da impaciência. Vamos ver exemplos bíblicos de impaciência. A falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e a falar o que não devemos. Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram extremamente pacientes e também outras pessoas que foram impacientes. A primeira da lista é Sara. Sara, devido à sua esterilidade e idade avançada, ela é tomada pela impaciência e decide agir por conta própria, oferecendo sua escrava Agar a Abraão para que ele tivesse um filho com a escrava. Ela era boazinha. Depois viu que ela não era tão boazinha assim. Depois ela não gostou. Não sei se Abraão parece que até gostou, né? Porque ficou vários anos. Lá o menino já estava grande. Esperar em Deus. Não resolver as coisas pela sua cabeça. Ficar pensando, vou pensar, como que eu vou resolver? Não pensa não. Às vezes nós precisamos ser um pouco mais lerdos, um pouco mais tolos, um pouco mais burros, e esperar no Senhor. É Ele que vai apontar o que deve ser feito. Eu não sou bobo não, eu não sou boba. Não, seja um pouquinho mais boba. Deixa as pessoas falarem, todo mundo está vendo, e só você que não está vendo. Deixa as pessoas falarem isso, porque você está esperando a revelação de Deus. Aleluia. Esperar com paciência até que as promessas de Deus se cumpram não é fácil. Por isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo, a fim de que não venhamos a tomar decisões por nossa própria conta.
Outro episódio de impaciência e que serve de lição para nós é o caso de Saul. Foi pregado domingo passado. O Senhor havia ordenado que ele ficasse em Gilgal até a chegada de Samuel. Saul esperou durante 7 dias. 7 dias. Mas depois perdeu a paciência. Porque as pessoas estavam falando: oferece o holocausto. O profeta não vai chegar. Você não sabe oferecer holocausto? Você já viu tantas vezes dirigindo o culto, você não sabe dirigir esse culto, oferecer esse holocausto? E Saul, pressionado, irmão, não se sinta pressionado não. Pode ser quem for, seja na sua casa, seja na igreja, seja onde for, não se sinta pressionado não. Você tem o direito de esperar no Senhor, é um direito que o crente tem, o direito de esperar no Senhor. Você tem que decidir agora, é agora ou nunca. Eu não vou decidir coisa nenhuma agora. Eu estou dentro do meu direito, e o meu direito é esperar com paciência no Senhor. É um direito que eu tenho de esperar com paciência no Senhor. Eu não preciso responder sim, agora, nesse exato momento. Eu tenho o direito de esperar com paciência no Senhor. Então, o que aconteceu? Saul esperou durante 7 dias, todos aqueles bichos lá berrando. Os bichos estão com fome, está sendo difícil trazer comida para os bichos. Esperou durante 7 dias, mas depois perdeu a paciência e ofereceu ele mesmo os holocaustos. Sabe o que aconteceu? Eu não sabia que Deus tinha esse negócio tanto assim com paciência. Eu vou tentar não perder mais a paciência. O que aconteceu? Essa tarefa era exclusiva dos sacerdotes. O texto bíblico afirma que, acabando ele de oferecer o sacrifício, quem chegou? Samuel. E a impaciência de Saul e a sua desobediência o levaram a perder 2 coisas: o trono e a alma. Meu Deus. 2, deixe de lado toda dissensão. Se em uma igreja há brigas e divisões, isto mostra que os crentes são carnais. É uma coisa muito interessante, hein? Porque é difícil. O próprio Samuel, Deus falou para Samuel que por dentro só Deus vê, né? Deus não vê como o homem vê. Porque você não sabe quem é carnal e quem não é carnal. Quem é o crente espiritual, quem é um crente carnal. Mas o crente que entra em brigas e divisões na igreja, não precisa revelação, não precisa profecia, não precisa nada. Ele é um crente carnal. Não é uma coisa interessante? Por isso que está escrito: em parte profetizamos e em parte conhecemos. Agora, se você falou: puxa vida, eu não sabia que eu era um crente carnal, procure ser um crente espiritual. Pare de ser um crente carnal. Seja um crente espiritual. Não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não vou falar que o crente carnal vai para o inferno. Não vou falar isso. Pode até ir, vai ser mais fácil ir um crente carnal para o inferno do que um crente espiritual. Mas eu ainda acho que o crente carnal, ele está salvo. Mas ele vai passar aqui na terra um bocado de problemas, viu? Aqui na terra, ele vai passar um bocado de problema. O melhor para o crente carnal é começar a pedir: Senhor, me leva logo, antes que essa minha carnalidade faça eu perder a minha alma. Me leva logo, me leva. Ou se não, Senhor, muda, faz de mim um vaso novo. Esse negócio de vaso é duro, hein? Porque amassar o barro é coisa dolorida. É coisa dolorida. Amassar o barro. Ixi, faz de mim um vaso novo. Ai, ai, ai. É difícil.
Faz de mim um vaso novo. Porque aí tem que quebrar o vaso para amassar o barro novamente e fazer um vaso novo. E parece que isso dói bastante, né? Dói muito. Meu Deus! O irmão ainda falou que depois que estiver pronto tem que passar pelo fogo. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não sei se eu vou deixar esse corinho só para a Áurea cantar daqui para frente. É, e tá certo não cantar. Então, deixe de lado toda dissensão. Deixe de lado toda dissensão. Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Não incentiva e nem faz parte. Ouviu alguém falar de dissensão, falar em contenda, clama o sangue de Jesus. O Davi Miranda, além de clamar o sangue de Jesus, ele ainda falava, show Satanás. Mas não fale isso não, por irmão, já está na carne. Você falar, o sangue de Jesus tem poder, tá bom. Depois show Satanás, fala só em espírito, para ele não escutar, porque já está na carne, hein? Então, se em uma igreja há brigas e divisões, isso mostra que aquele crente é carnal, não é guiado pelo Espírito. Quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersadas por causa de contendas? Paulo em Romanos capítulo 16, versículo 17, exorta os crentes a fiquem atentos àqueles que estavam promovendo dissensões e escândalo, a fim de se apartarem deles. Não se associe com aqueles que promovem disputas. Siga a recomendação de Paulo e fuja destes. Uma vez eu fiz um estudo sobre problemas financeiros e eu cheguei à conclusão, irmãos, que uma das causas da pessoa ter problemas financeiros é ela entrar em dissensões e disputas. Pela palavra de Deus eu fiz esse estudo. Onde há dissensões, não existe vencedor, pois todos saem perdendo. Jesus disse que todo reino dividido não subsistirá. Por isso, tenhamos cuidado. Fica longe dela. Ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam. Amém? Não é covardia, não. Não é ter sangue de barata, não. Ser manso e paciente, está escrito aqui, são exemplos de força e de maturidade. Número 3, evitando o partidarismo. Em toda forma de partidarismo existe sempre interesses que visam apenas o bem de alguns. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, mas para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. Que venhamos a fazer todo o possível para manter o vínculo da paz e não deixar que as disputas e partidarismo venham macular a igreja do Senhor. E ser paciente até quando? É o número 3. Pacientes até a volta de Jesus. Amém? Pacientes até a volta de Jesus. Tiago consolou os irmãos que estavam sofrendo com a opressão dos ricos injustos, afirmando que a vinda de Jesus estava próxima. Se você está sofrendo ou enfrentando alguma situação de injustiça, não se desespere, pois em breve Jesus voltará e dará fim a toda dor, a todo sofrimento e a toda injustiça. Um dia, todo sofrimento chegará ao fim, pois o justo juiz voltará para julgar toda a injustiça. Para fazer os irmãos crescerem em esperança e longanimidade, Tiago utiliza também o exemplo do agricultor. O lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ele precisa esperar com paciência até que a semente germine, a árvore cresça e apareçam os frutos.
Vejamos agora quando a paciência é provada. Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas, mas quem acredita e aguarda a vinda gloriosa de Cristo não se exaspera. O Senhor prova a paciência e a fé dos seus filhos. Ele provou a paciência e a fé de seu amigo Abraão. A última vez que o Senhor provou a sua paciência, você passou no teste ou você foi reprovado? É uma pergunta que cada um de nós temos que responder. Porque todos nós sabemos qual foi a última vez que nós fomos testados pelo Senhor, em que Ele estava provando se nós éramos ou não pacientes. Você passou ou você foi reprovado? Se foi reprovado, precisa voltar a fazer todo o curso novamente. Meu Deus, por favor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O patriarca teve que esperar muitos anos até que a promessa de ter um filho com Sara se cumprisse. Depois, ele foi novamente provado quando o Senhor pede que ele lhe ofereça Isaque em holocausto. Se você está sendo provado, não desanime. Permaneça firme no Senhor e passe na prova. Porque bem-aventurado é aquele que foi provado e agora é aprovado. Número 3, maturidade cristã. A paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. O crente que não ora, não jejua e não medita na palavra de Deus não pode alcançar a maturidade cristã. Sem disciplina, o crente permanece imaturo. Infelizmente, muitos estão sofrendo dessa doença. Raquitismo espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz que o propósito é que nós não sejamos mais crianças, que são levadas de um lado para outro, jogados para lá e para cá. Pela esperteza, pela pregação de falsos pastores, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Estes, além de não experimentarem um desenvolvimento espiritual saudável, estão sempre envolvidos em confusão, pois são impacientes. O crente maduro permanece firme diante das perseguições e aflições. Tomemos como exemplo os profetas do Antigo Testamento, pois alguns deles sofreram terríveis perseguições por causa do nome do Senhor. Jeremias muito sofreu, mas permaneceu firme, não perdendo sua esperança e crendo nas misericórdias de Deus. Conclusão: que venhamos a crescer em graça e sabedoria, buscando desenvolver o fruto do Espírito e deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve o Senhor Jesus voltará. Os que primaram por uma vida cheia do Espírito Santo receberão o seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito, é a última frase do nosso comentário. Cultivemos o fruto do Espírito, o fruto que se manifesta como paciência ou longanimidade, que é uma mistura de paciência com misericórdia. Então, irmãos, vamos ser longânimos. Vamos aguentar a má conduta dos outros contra nós, sem buscar um revanche, sem buscar uma vingança. Sede pacientes na tribulação, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 12 e versículo 12. Bendito seja ao Senhor. Não vamos nos entregar aos excessos de ira. Quem segue a Jesus é uma pessoa equilibrada. Pelo menos, enquanto estiver seguindo a Jesus, vai ser uma pessoa equilibrada e vai compreender que o Senhor foi longânimo conosco,
quando nós éramos aquilo que a Bíblia chama de vasos de ira. Vasos de ira. Vaso é uma coisa que se coloca outra coisa dentro. Vasos de ira, então, nós éramos uma pilha. Uma pilha de ira. Tem crente que fala, eu sou uma pilha. Eu estou uma pilha. Já viu falar isso? Está nervoso, está irado, está sem paciência. Eu sou uma pilha, ó, não mexe comigo hoje, que hoje eu estou uma pilha. Não mexa comigo hoje, que hoje eu estou uma pilha. As pessoas que trabalham assim até tem que usar uma psicologia, não é, Márcio? Para saber quando o chefe está uma pilha, né? Que isso fica longe dele. Porque para ele dar uma patada é daqui para ali. Antigamente tinha até uma plaquinha para a pessoa colocar na mesa. Cuidado, chefe irritado. O chefe hoje está uma pilha. Normalmente, pessoa que trabalha, né, quando chega, ó, cuidado, hein? O homem hoje está uma pilha. Não mexa com seu pai, não fale nada para ele, que hoje ele está uma pilha. Já viu isso aí? Não fale com ele hoje, que hoje ele deixa para amanhã, isso aí. Fala com ele isso hoje não, que hoje ele está uma pilha de nervos. Então, quando nós, o apóstolo Paulo diz que quando nós éramos uma pilha de ira, um vaso de ira, quando nós éramos pecadores rebelados contra Deus, por causa do pecado original, o que ele fez? Ele foi longânimo conosco e ele nos alcançou mediante a sua graça maravilhosa. Vamos levantar as nossas mãos assim? Senhor, nós te agradecemos. Levanta a mão pela tua palavra, que é poderosa, eficaz, completa. A tua palavra, Senhor, que nos lava, purifica, regenera, restaura, muda. A tua palavra, Senhor, que muda o nosso pensamento, o nosso comportamento, o nosso jeito de olhar, de ouvir, de ver, de falar. A tua palavra, Senhor, que enriquece as nossas almas, os nossos sentimentos, a tua palavra que nos cura, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que aponta defeitos, mas não nos deixa frustrados em continuar como éramos, mas a tua palavra nos renova, a tua palavra nos restaura, a tua palavra nos cura, a tua palavra previne que nós entremos em determinados comportamentos psicológicos, emocionais, espirituais, porque a tua palavra é prevenção. Graças te damos por esta manhã tão especial, que o Senhor reúne o teu povo neste templo, e também o Senhor nos conecta com pessoas outras à distância pela internet, para que todos nós sejamos, Senhor, abençoados, sejamos curados, para que nós recebamos a libertação, e cremos que a libertação é definitiva. Nesta manhã, Senhor, nós temos a convicção de que sairemos daqui melhor do que nós entramos. Sairemos daqui mais santificados, sairemos daqui mais aprimorados, sairemos daqui mais abençoados, sairemos daqui mais crescidos, mais aptos para receber o Espírito Santo e a manifestação dos frutos, do fruto do Espírito em nossa vida. E nesta manhã, Senhor, nós olhamos de uma maneira especial para a longanimidade, para a paciência. Dá-nos, Senhor, a capacidade de ser pacientes até o dia de Cristo em nossas vidas. Levantamos as nossas mãos como um sinal de aliança contigo. Renovamos a nossa aliança contigo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Abra os seus olhos, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, como Deus é bom, irmãos. Como Ele é longânimo conosco.
Às vezes nós abrimos as nossas bocas e proferimos até coisas contra Deus, contra a obra de Deus, contra o trabalhar de Deus. Mas o Senhor é longânimo para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca. Obrigado, Senhor, por toda essa paciência, pela tua longanimidade para conosco. Aleluia, aleluia. Há um usuário, ou melhor, um irmão que está conosco, acompanhando a nossa lição bíblica dominical, e ele pergunta: como agir com zelo, sem perder a paciência? Como agir com zelo, sem perder a paciência? Aplicando a palavra de Deus. Você pode pegar essa situação, enquadrá-la na palavra de Deus e responder a pergunta: como Jesus agiria diante dessa situação? Alguém fala, ele ia pegar aquela chibata e dar chibatada. Quantas vezes se encontra na Bíblia ele com aquela chibata na mão? Quantas vezes? Uma vez. Radassa aí está ligada. Uma vez. Vamos agir. Vamos pegar, você pega, querido amigo, pega essa situação concreta e enquadra ela na Bíblia. Se você precisar, pode escrever no meu e-mail, flausilina@assembleia.org.br, relate tudo que eu vou fazer um estudo bíblico, enquadrando essa situação e dizendo: Jesus agiria assim. O apóstolo Paulo agiria assim. Os profetas, Jeremias, Isaías, agiriam assim. E você vai fazer como eles fariam, e você vai obter uma grande e retumbante vitória.